Hello, hello. How are you, people? I'm here with you in a beautiful place called Goldendale with amazing friends, and we are here for on a special podcast, chat among educators. And how are you, Rafael, Professor Jaimir, Professor Gabriela? Hello, my friend. I am very glad to talk about environment. I'm very glad with my friend Jaime and my teacher Gabriela. Excellent. Como está a professora Gabriela? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Obrigada pelo convite, ficamos muito felizes. Ah, que bom, prazer. Pessoal, aqui então a Eli Boda com mais uma podcast especial, conversa entre educadores com os recordes de audiência, o Rafael e Jaimir, sempre com projetos, com convidados especiais. E eu estou falando aqui de uma cidade chamada Goldendale, nos Estados Unidos. Então, eu vou deixar rapidinho para o Rafael e Jaimir lembrarem o pessoal de casa que quem está ouvindo ou quem não escutou ainda os nossos podcasts um pouquinho da história deles. Eu vou deixar a professora Gabriela também se apresentar. Vamos lá, Rafael. Bem, hoje é um dia bem especial, né? Nós somos como educadores aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu sou o Rafael James. Eu trabalho numa escola de idiomas. O professor Jaimir aqui é nosso grande mentor aqui entre diversas atividades. Jaimir, profissional liberal aposentado, trabalhando na área da saúde hoje. Muito bem. Professora Gabriela? Então, eu sou a professora Gabriela, sou formada em Ciências Biológicas, tenho especialização e mestrado em Educação Ambiental, em Ciências Ambientais. Olha que legal, professora Gabriela, eu também, eu me formei em biologia, ciências biológicas em Passo Fundo, eu iniciei e terminei em Santa Maria, Ah, na que legal. Federal, fiz mestrado em educação, voltado à educação ambiental, depois doutorado, pós-doutorado, já fui para a área mais técnica aqui de planta, genética de plantas, Ah, mas que legal. histórias parecidas. Já tem uma Sim, trajetória aí, o pessoal que me conhece já sabe, Tem muitos o, livros na área Tem um ambiental. instituto ali nos Estados Unidos, né? Sim, Junto. o nosso trabalho pro bono é o Tunis Boda Center for Education and Development, localizado no estado de Washington. A gente faz esses que intercâmbios legal. culturais e esse podcast é para celebrar 15 anos de publicações juntos. Então, Rafael, Jaimir, veleiros, viajando, trabalhando, atuando na Associação Semear, maior prazer. Rafael, vou deixar um pouquinho contigo, assim, porque dessa reunião hoje, o que que tu quer passar para o pessoal que está escutando? Bem, assim, a professora Gabriela aqui, nossa grande amiga e professora, né? Agora ela é coordenadora lá da Escola de Sustentabilidade, onde você visitou ali no Parque do Banhado da Vergueiro. Então é especial para ela dizer, comentar todo esse projeto sensacional aqui que nós temos na cidade e sendo que agora com você aí nos Estados Unidos é o primeiro contato internacional, né? É verdade. Lembrando que as nossas podcasts elas são passadas na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia também. Então, beijão, pessoal. Vamos escutar a professora Gabriela. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, eu sou professora da rede municipal de ensino e eu tive essa missão de iniciar a Escola Pública de Sustentabilidade. Então, qual que era a ideia? Passo Fundo faz parte das cidades educadoras aqui do Brasil e em nível mundial. E Passo Fundo assinou a Carta das Cidades Educadoras. E dentro dessa carta, a gente tem um princípio que preza pela sustentabilidade e pela educação sustentável, né, relacionados à educação ambiental. Então, qual que foi a iniciativa? Entre a Prefeitura de Passo Fundo, uniu ali a Secretaria da Educação com a Secretaria do Meio Ambiente para formar a Escola Pública de Sustentabilidade. Então, a ideia dessa escola é justamente para sair dos muros de uma escola de educação básica. Então, essa escola ela é voltada para todas as redes de ensino, municipal, privada, apesar de ser da Prefeitura de Passo Fundo, ela é voltada para as escolas municipais, privadas, para as escolas estaduais, para as graduações e também para a comunidade. Então, a gente tem um trabalho
que além de atender semanalmente escolas que vão lá para aprender sobre sustentabilidade, a gente também tem um trabalho voltado para a comunidade. Então, mensalmente, a gente elencou temáticas que elas são trabalhadas ao longo do mês. Então, em atividades semanais para as escolas, para os estudantes por agendamento, e também para a comunidade. Então, a gente tem exposições, a gente tem palestras, tem oficinas voltadas para a comunidade. Então, essa escola foi toda estruturada por ambiências. Então, nós temos ambiente de educação infantil, que seria um ensino mais lúdico relacionado ao meio ambiente. Nós temos uma parte mais de área de trabalho, assim, para atividades práticas. E nós temos um ambiente de laboratório, com microscópios, com lupas, tudo para os alunos terem uma ideia diferente do meio ambiente, para eles estudarem. Então, por exemplo, a gente fez, mês passado, a gente estava fazendo lâminas de água, analisando a água de diferentes pontos da cidade. Então, a gente fez um trabalho legal com folhas, com observação de estruturas da folha, na lupa, no microscópio. Então, os alunos estão se envolvendo de forma diferente com o meio ambiente e criando essa sensação de pertencimento, que eu acho que isso deve muito ser explorado pelos agentes públicos, né? De que as pessoas se sintam pertencentes. E justamente essa escola foi, a unidade 1 dela é no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, porque é um ecossistema de banhado que é um ecossistema muito importante e que muitas vezes ele é levado erroneamente, ele é levado na brincadeira, assim. Então, comprei um terreno e ele é um banhado, então as pessoas acham um ambiente ruim. E justamente esse parque ambiental é um ponto muito importante da nossa cidade, que a gente tem um parque ambiental no meio da cidade, e é uma área riquíssima em flora e fauna, e é justamente isso que a gente quer explorar, né? Que as crianças, os adolescentes, os adultos que vão lá se sintam pertencentes a esse local e eles consigam passar a amar. Aí, quando a gente ama, a gente preserva. Então, tudo que a gente ama, a gente cuida. Então, é justamente esse o intuito da Escola de Sustentabilidade. A gente tem trilhas dentro do banhado, todas trilhas autoguiadas, com placas, com QR Code. Essas trilhas as pessoas conseguem fazer no final de semana para saber um pouquinho sobre a flora e sobre a fauna. Então, acessando o QR Code, elas têm mais informações sobre o local, sobre a flora que está ali, sobre a fauna. A gente tem bastante bichinhos ali, os preás, e tá todo mundo muito encantado com aquele local, justamente porque era uma coisa que era deficitária, que estava precisando. E a ideia é ali ser a unidade 1, que é no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, mas a ideia é que a gente expanda para outras unidades para passar a valorizar outros locais também no nosso município. Olha que trabalho lindo. Eu sempre que eu vou dar uma passada no Brasil, correndo ou não, é uma parada obrigatória, é o Parque da Vergueira ali, o banhado e as preazinhas, minhas crianças É adoram. demais, né? Super recomendo. E essa é uma ideia também que partiu aqui, era muito comum. Quando eu saí do Brasil, eu escrevi um livrinho sobre educação ambiental, fazendo trabalho na escola, né? Que era o que a gente tinha na época. Sim. E aqui eu vim trabalhar num outdoor education, num centro de educação ao ar livre. A ideia era essa. Então é tão bonito ver que hoje em dia vocês têm essa possibilidade do aluno aprender sobre o banhado no banhado, sobre a floresta na floresta, né? Experienciando, né, o ambiente em si. E eu acho que E é assim, público, então, é totalmente gratuito. As escolas têm que agendar, se alguém estiver ouvindo e quiser participar da atividade. é gratuito. A gente faz o sistema de agendamento justamente para a gente conseguir conciliar, né, todas as escolas que quiserem agendar. Então, lá no portal da Prefeitura de Passo Fundo já tem ali o link de agendamento. A gente já tem agendas assim até novembro. Então, a gente tem alguns diazinhos livres, mas tem escolas agendadas até novembro. Então, está sendo uma grande adesão e um trabalho bem positivo. Assim, a gente vê uma repercussão bem boa, porque o ensinar fora da sala de aula ele é muito importante. Os alunos vivenciarem aquele ambiente, eles já entram lá no ambiente do banhado da Vergueira, eles já entram sentindo uma diferença de temperatura, eles já entram sentindo uma diferença de sons, já conseguem observar mais a natureza. Então, as professoras em sala de aula, elas fazem um trabalho bem significativo sobre educação ambiental, mas tu sair desse universo e levar eles lá, onde eles só vão vivenciar aquilo, é muito importante e tem tido uma repercussão bem positiva.
Eu não sei se o Rafa ou o Jaimir querem comentar um pouquinho da importância dos banhados para o pessoal que não é da área, ou a prof também. Por que Primeiro. que o banhado ele se torna tão importante? Uhum. Eu posso falar? Eu diria assim que o banhado ele foi criado em 2010 a 2012. O plano de resíduo sólido começou ali e era, na verdade, um lixão antigamente ali. A gente trabalhou muito sobre isso há muitos anos e hoje Passo Fundo está em destaque em todas as modalidades, né? Não só no banhado, em desenvolvimento nesse sentido. E eu queria aproveitar a fala da Gabriela ali para provocar ela, porque eu sei que ela é entusiasmada também, como a gente aqui, o Rafael e tal, sobre o Parque do Bosque, que futuramente ele poderia ser ali uma extensão dessa escola, que é uma mata fechada, né? A própria iniciativa privada pode participar junto, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, se a gente está sempre recordando, vai chegar um dia que isso pode acontecer na prática. É esse o objetivo também, número um, que a gente nunca vai tirar da mente de criar esses avanços junto. A ideia, bem como o Jair falou, o trabalho do Parque Ambiental ali do Banhado da Vergueiro, ele foi muito da sociedade civil, então foi uma movimentação bem grande que o poder público também aderiu para que conseguisse revitalizar aquela área. A gente ainda tem solo levemente empobrecido ali justamente por conta desses descartes irregulares. Então a gente tem um processo de revitalização ali que demanda de bastante tempo, né? Mas a gente já vê uma diferença muito, muito, muito grande desde a época, tanto em questão de flora quanto em questão de fauna. E essa ideia que o Jaimir passou é uma ideia que tem muito presente na minha cabeça e também tem no secretário da Educação e no secretário do Meio Ambiente, que é fazer essa expansão. Tanto que a gente colocou o nome da Escola Pública de Sustentabilidade Unidade 1, porque as próximas unidades a gente pretende expandir para outros locais. Inclusive o bosque, que é uma área importante de Mata Atlântica que a gente tem ali preservada, né? Então a gente precisa expandir esses horizontes assim da escola de sustentabilidade para a gente avançar nesses outros locais relacionados ao meio ambiente que a gente tem na E cidade. essa é a questão de ecossistemas, de biomas, é tão importante que uma coisa que me impactou na biologia é que a, essa costa e essa área descendo ao sul do Brasil era coberta de Mata Atlântica, e a professora Clávia, que já participou da podcast, a professora Ana também já participou da Escola de Sustentabilidade, que foi, aliás, da Cidade Educadora, que foi na Suíça. Então, beijo para vocês, meninas. O que me chamava a atenção é que na época o pessoal falava muito, né? A gente tem menos de 8% sobrando da Mata Atlântica. E se continuar, daqui 10, 15 anos não vai ter nada. Então, é tão bonito ouvir que ainda que a gente está fazendo avanços, né? Passinhos de formigas, mas a gente está avançando. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Rafael, quer adicionar mais algum comentário sobre a importância de banhados? Não, é verdade que, por exemplo, lá nessa área do bosque, né? Tem uma área muito grande a ser preservada, tem nascentes, tem os banhados, tem absorção de solo, tem muitas espécies de árvores, bichos, animais. Então, assim, como é dentro da área urbana, exige um pouco de cuidado, né? Porque daí tem o progresso, tem o desenvolvimento. Então, tudo tem que ser alinhado e organizado, né? Apesar já está bonito o ambiente, muito organizado, né? O Rubens Astolfi fez um excelente trabalho lá por ele já ser um secretário do meio ambiente, já ter sido, ele conseguiu desenvolver um grande, com conhecimentos, ou a parte estrutural lá, que é o terreno, o solo, a absorção de água, entre outros, né? Então, como já tem bastante moradores lá, então tem umas partes que precisam ter esse cuidado necessário, né? E o secretário participou de uma das podcasts, pessoal, se quiserem puxar quem está escutando e revisitar sobre o projeto em si, podem E, puxar aí. Puxar aí. Então, né, professora, e por que, assim, quem tomou a iniciativa? Agora foi uma ideia em conjunto, como vocês falaram,
entre a sociedade e o poder público de fazer essa escola de sustentabilidade, ou o poder público quis dar esse passo? Foi, a iniciativa partiu do poder público, a prefeitura de Passo Fundo deu a ideia da criação de escolas públicas, então a gente está na 8ª escola pública, a gente agora vai inaugurar a 8ª, mas nós somos a 7ª escola. Então tem escola pública de trânsito, escola pública de sustentabilidade, tem de gerações, que é para os mais idosos. Então nós temos de arte e criatividade. Então tem várias escolas públicas que qualquer ideia que a gente abra para a comunidade, porque uma cidade educadora é aquela que educa a sua comunidade, não só os seus alunos, porque se a gente for pensar, a gente passa muito mais parte do tempo usufruindo da cidade do que usufruindo das escolas, né, da nossa vida. Então, essa que foi a ideia, partiu da gestão da prefeitura, a criação das escolas públicas, então foi fazendo uma união entre as secretarias, a Secretaria do Meio Ambiente com a Educação fazem a Escola de Sustentabilidade. Surgiu aí, tá tendo uma boa adesão da comunidade também. Então, esses dias a gente fez uma ação numa tarde, que era uma tarde no parque, agora no dia de recesso, porque a gente viu que tinha muitos pais que acabavam levando as crianças lá. Então, a gente fez uma ação e quando vê, assim, reuniu 40 pessoas. Toda a comunidade usufruindo daquele ambiente. Então, muitas pessoas que nunca tinham olhado numa lupa tiveram esse momento ali na Escola de Sustentabilidade. Então, foi uma iniciativa do poder público, mas totalmente voltada para a comunidade, para a gente avançar nesses aspectos de sustentabilidade. Porque se a gente for pensar, esses ambientes, que nem o Rafael falou, esses ambientes que nós temos, eles são muito importantes nesse momento atual que nós estamos vivendo de mudanças climáticas. Se a gente for pensar que o ambiente de banhado o banhado que tem ali, que tem no bosque, é um ambiente de esponja, né, que consegue absorver muita água, e a gente está tendo muitas situações de alagamentos, né, no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, a gente ter essa ideia de preservação e a gente passar isso para os alunos, da importância da preservação, e não só para os alunos, como para a comunidade. Que muitas pessoas acabam não tendo conhecimento sobre isso, da importância desses ambientes. E Não, até a flora e também, fauna. Pode falar, não, Rafael. e também promover assim que a B8, né, que é uma grande produtora de etanol, está apoiando, né? Até o Brian, né, especialista em combustíveis fósseis, aquela vez eu tive a palestra com ele, muito interessante a gente ter esse alinhamento, né, a parte privada com a sociedade, né? Eu diria Sim. também que a sustentabilidade a gente não consegue sozinho, mas em conjunto com todos, ela une e preservar o que existe ainda. Isso é importante, mentalizar o aluno, a criança e até os adultos, inclusive. Eu não consigo hoje sozinho me manter sem a luz. Nós dependemos disso, mas como cuidar isso em conjunto? É essa mentalidade da escola sustentabilidade que eu acredito que é da atualidade de hoje. Senão as pessoas ficam assim, o que tu quer com isso? É esse conjunto de ações que formam o grande avanço não só regional e até mundial, na verdade, tem que ser assim. Se tu for pensar que... Deixa eu lembrar, o Jamir falando e eu pensando no que eu ia falar. Não, Mas se tu for pensar no termo da sustentabilidade, ele é um equilíbrio, né? A sustentabilidade seria buscar o equilíbrio entre os 3 pilares, que seria o econômico, o ambiental e o social. Então, a gente não pode só pensar na questão ambiental, sendo que a gente vai continuar avanço econômico, avanço social, a gente tem que pensar nas pessoas, a gente tem que pensar em como amparar essas pessoas dentro do ambiente. Então, o termo sustentabilidade, ele tem que ser usado para atingir o equilíbrio. E atingindo esse equilíbrio e continuando o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente chama, a gente vai conseguir avançar nos 3 quesitos, né? Muito bem, professora Gabriela vai perguntar assim uma questão de infraestrutura, quantos profissionais estão ligados a essa escola e qual é o público, a estimativa de quantas pessoas esse é o abrangimento direto ou indireto da população? Assim, no momento, a gente começou ainda pequenos para ver como que ia ser a adesão da escola. Então, a gente começou a estruturação dela e a gente conseguiu o apoio da BH,
que é a empresa de biocombustíveis, então a gente conseguiu estruturar ela. Então, eu sou a coordenadora, eu tenho mais 3 estagiárias comigo da biologia, então que estão fazendo um trabalho bem legal. E eu tenho mais uma funcionária, uma professora da rede municipal, que é da educação infantil. Como eu sou professora de ciências da rede, que eu tenho mais ensino fundamental, então a gente pegou uma pro de educação infantil para trazer essa pegada mais lúdica, né? Então nós somos até o momento em 5 pessoas. E até agora a adesão tem sido bem grande. Em um mês a gente atendeu 450 alunos. Uau, olha só, impressionante. Sensacional, né? E E a são gente experiências que marcam, né, os a gente alunos. está sempre fazendo levantamentos assim para ver em que ponto a gente está, né? Então a gente sempre anota tudo, faz planilha para ver como que tá, qual atividade foi mais positiva, qual teve menos adesão. Então a gente também está com um projeto que a gente chamou de Ecodiálogos, que é para ir nas empresas. Então, nós estamos indo em empresas que queiram falar sobre sustentabilidade para os seus funcionários e a gente conversa com eles, assim, no meio do expediente. Às vezes eles param para a gente conversar sobre isso, para aproximar justamente da comunidade e de empresas também. Porque é importante que as empresas aprendam também mais sobre ESG, porque cada vez mais a gente tem legislação relacionada a isso, né? Olha, pessoal, que oportunidade. A gente tem muitas empresas que escutam os nossos podcasts, então pode contactar a Escola de Sustentabilidade também para um ecodiálogo. Muito bem, pessoal, infelizmente a nossa podcast tem tempo limitado. Eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para o público sobre sustentabilidade, sobre futuro, sobre esperança, o que vocês quiserem deixar. E vou começar com o Rafa. Bem, eu quero primeiro te agradecer essa oportunidade de a gente conversar de novo, novamente, né? Até quero te dizer, agora eu estive em Nova York, fui na ONU, fiz o meu workshop lá, sensacional, tá aqui os adereços, né? Um lugar sensacional, pude ver na prática as ODS lá, todo o ambiente. Consegui entrar no salão principal, lá estava tendo uma discussão sobre os povos originários, e daí, enfim, o meu workshop sobre o Save the Children, né, sobre crianças e adolescentes, foi num outro setor, mas foi um negócio sensacional. Bom, você conhece lá, eu recomendo, né? A ONU é um lugar que é um lugar sagrado para todo mundo entender e saber como é que funciona. Nações Unidas. Professor Jaimir. Eu queria te agradecer, doutora Helena, mais uma vez, ao Rafael, a Gabriela, e dizer assim que a gente sempre tem que ter um bom amigo, mas um amigo da gente, próximo, que te dá segurança e sabedoria, é sempre estar acompanhado de um bom livro. E digo aí que logo eu leio muito teus livros ali, e daqui a pouco o meu está saindo no mercado junto aí com o Rafael, tá bom? Ai, que bom. E não importa a distância, né? Não importa a distância. Obrigado. Professora Gabriela. Então, Eliane, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de trazer um pouquinho sobre a Escola de Sustentabilidade aqui para vocês. Obrigada ao Rafael e ao Jaimir, que são sempre muito engajados e estão sempre parceiros aí nessas causas ambientais. E assim, eu queria deixar uma frase que eu vivo falando, que até virou um pouco clichê já, porque eu sempre falo sobre isso, mas a gente ouve muito falar sobre que a Terra é o nosso lar, né? Que a gente tem que cuidar do planeta, porque o planeta é o nosso lar, é o nosso lar. Mas, na verdade, o planeta não é o nosso lar. Porque lar a gente muda. Casa a gente pode se mudar, a gente pode ir para outra casa, a gente pode alugar, pode vender, mas o planeta a gente não pode fazer isso, a gente não pode se mudar de planeta. Então, a gente cuida do planeta porque o planeta somos nós. Nós somos compostos de terra, nós somos compostos de proteínas, de carboidratos, de aminoácidos, e tudo isso está vindo da terra. Então, o planeta não é nosso lar, o planeta somos nós, e por isso que a gente está cuidando dele. Olha que Porque o reflexão planeta profunda. sobrevive sem nós. Olha que reflexão, muito bem. Uma coisa que e também a gente começa a escutar tanto que tem que cuidar, e às vezes a gente não sabe por onde começar e fica aquela situação de nervosismo, até depressão. Eu conheço muitos ambientalistas que
Mas uma coisa assim, ó, faça o que você puder, da onde você está, com o que você tem. Né? A Exato. transformação ela começa agora. Eu não preciso esperar. Eu posso pegar um papelzinho que está ali. Eu posso fazer um diálogo com meus amigos aqui e passar essa mensagem adiante. Então, pessoal, a gente não precisa ter um plano perfeito. O importante é dar o primeiro passo, né? Professora O Gabriela, bioma está em cada um de nós, né? O exatamente. bioma está em cada um de nós. Uhum. Exatamente. Professora Gabriela, o que que a senhora pensa no futuro, assim, para a escola de sustentabilidade? O que seria um cenário ideal? Olha, eu penso que cada cidade Gabi, tem uma Gabi, faz o forte. convite para Eliane e para o Brian virem Eu visitar. espero que vocês venham para cá. A gente faz um ambiente de palestra bem legal para vocês, faz uma exposição, podemos trazer os teus livros, vai ser muito legal. Novembro, E, pessoal, anotem, que guardem a bom, Oh, data. mesmo. wonderful. Outubro ou novembro a gente resolve. Que bom. Exatamente. E eu penso que a escola de sustentabilidade, além dela ter essa expansão para outras unidades, eu acho que a gente tem que pensar numa visão mais de estado, de uma visão nacional de que cada cidade deveria ter a sua escola de sustentabilidade. Porque é muito importante os alunos terem esse ambiente diferente para falar sobre isso, para ver a importância da preservação, a importância dos cuidados com fauna, com flora, com ambiente. Então, acho que a ideia é que a gente plante a sementinha de que cada cidade tem a sua escola pública de sustentabilidade. A gente fez a nossa escola baseada em alguns princípios da Escola de Sustentabilidade de Curitiba, que é uma das únicas do Brasil, então nós somos também pioneiros aqui na região norte do Rio Grande do Sul. E isso é muito, muito importante, muito significativo a gente ter essa expansão a níveis de cidade. Até quando eu falei lá na conferência das cidades, agora na etapa É, municipal, a a gente economia. É Eu é, correto. a participei da. economia e a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a ideia de ter educação ambiental mais efetiva nos municípios. E até a gente ficou bem feliz agora que um dos nossos projetos da Escola de Sustentabilidade foi selecionado para a gente apresentar agora na etapa estadual. E se passar na etapa estadual, talvez na COP30. Olha que legal. Pessoal, obrigado por escutar nossa podcast. O Obrigada, Eliane. contato, a Associação Semear sempre deixa nos vídeos o contato. A prefeitura é o melhor contato para a Isso, pessoa que está interessado. Isso, o site da prefeitura é portal de da Passo prefeitura. Fundo, Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço bem grande aqui dos Estados Unidos. Beijos e até a próxima podcast. Beijo. Yeah, vamos lá, então.